Olá, meus alunos, minhas alunas. Hoje nós começamos aí a primeira aula da segunda série do ensino médio, né? Vamos trabalhar um pouquinho sobre a questão da introdução à ética, né? Vamos trabalhar sobre o conceito do que é ética, do que é moral, a relação com a sociedade, né? Vamos trabalhar aí como que funciona, o que significa esses conceitos, né? Então vamos lá? Muito bem. Então, no que tange a questão da ética, nós temos que ter a seguinte resposta, né? O que é ética? Aqui nós temos a imagem do ex-presidente José Sarney, também ex-senador, né? E a Charge coloca aqui assim um pouco a questão. O que está faltando para se formar um conselho de ética no Senado? Aí o Sarney respondeu: falta a gente saber o que é ética. Então é muito importante saber o que é ética, saber o que é moral, para ver se nós estamos, né, utilizando o conceito de ética e moral da forma correta, né? Essa que é uma das nossas reflexões da aula de hoje. Então, qual a diferença entre ética e moral? São sinônimos? Aqui a gente tem que fazer uma advertência. Alguns escritores de filosofia, eles utilizam ética e moral como sinônimos. No entanto, para uma melhor compreensão, entendimento da dinâmica na sociedade, também existem outros comentadores que separam. Ética é uma coisa e moral seria outra. E eu vou usar esse sistema para a gente poder fazer essa compreensão de mundo do que é o certo, do que é o errado, ok? Bom, o que a princípio, o que nós temos? O que é igual, tanto na ética como na moral? Ambos são fenômenos sociais. Para entender essa afirmação, tanto a ética como a moral é um fenômeno, são, né? Fenômenos sociais, nós temos que ter a concepção do que é, o que significa fenômeno. Então vamos partir do que é a essência. A essência, ela é o que é principal. E o fenômeno é a a manifestação da essência. Então existe a essência, existe a manifestação da essência. No nosso caso em especial, a essência é a sociedade. E a moral e a ética é a manifestação dessa sociedade, né? Então, quando eu coloco que ambas são fenômenos sociais, eu coloco que tanto a ética como a moral é uma manifestação social, né? Então, não existe, por exemplo, ética ou moral se não existe uma sociedade. Vamos imaginar que você é aluno, você é minha aluna, são o último ser humano da face da Terra. Vocês não têm que respeitar nenhuma regra de conduta. Porque o que basta para vocês nesse momento, então, é a mera sobrevivência. Então, veja, com a ausência da sociedade, você não tem ética, você não tem moral. Quando você institui uma sociedade, quando você faz parte de uma sociedade, você vai ter sim aí essa manifestação social que é a ética e a moral. Ambos, tanto a ética como a moral, vai dizer o que é o certo e o que é errado, o que é o profano, o que é o sagrado, né? Então isso também tem uma grande relação nas duas, tanto na ética como na moral. Elas vêm para responder essa pergunta: qual é a conduta adequada e qual é a conduta inadequada a ser praticada? A ética e a moral também estão vinculados a um tempo. Um exemplo, o papel da mulher. A mulher na Grécia Antiga, ela não tinha direito de cidadania, não era cidadã, né? Ela não opinava nas ágoras, né, onde faziam as manifestações públicas. Elas não podiam ir para esse espaço, que na Grécia Antiga era exclusivamente dos homens, né? Agora, na Grécia atual, na Grécia contemporânea, a mulher tem direitos políticos diferentes do passado. Então veja, se fosse fazer uma pergunta, é correto a mulher ter direitos políticos? A grande pergunta é quando? Hoje é correto. No passado eles entendiam que não, ok? Uma outra questão também é o território. Se eu perguntar para vocês assim, é correto comer carne vermelha, carne bovina?
Você vai ter que me perguntar aonde, né? Por que aonde? No Brasil não existe nenhum problema em fazer churrasco. No entanto, na China, na Índia, né? Na Índia, a vaca ela é sagrada. Você comer a carne bovina, você está profanando o sagrado. Então, a conduta, além do tempo na história da humanidade e também no espaço geográfico, altera o significado do certo e do errado, logo tem uma grande influência na ética e na moral. Muito bem. Todos podemos mudar a sociedade, mas a sociedade também nos transforma. Porque quando nós nascemos, nós somos jogados numa sociedade que já existe e, de uma certa maneira, nós somos coagidos a assimilar os valores colocados nessa sociedade. E a moral e a ética têm a relação com essa sociedade que nós entramos. Nós podemos transformar a sociedade. No entanto, a sociedade que nós vivemos também nos molda, né? E essa é uma relação aí entre a sociedade, o ser humano e essas condutas éticas que nós estamos trabalhando. Então, quando nascemos, nós somos inseridos em uma sociedade, né? E essa sociedade, em certa medida, influencia as nossas crenças, os nossos hábitos e os nossos costumes. Logo, nós recebemos a moral e a ética daquela sociedade na qual nós nascemos. Agora, a grande diferença entre moral e ética. A moral é a regra, a norma. Você deve ou não fazer isso. A moral, ela tem a ver com a obediência a uma regra que existe. A ética é a reflexão do certo e do errado, né? Veja, a moral é a definição do certo e do errado. A ética é a reflexão do certo e do errado. Então, na moral, você obedece. Na ética, você faz a reflexão. Você vai pensar. Tem muitos comentadores que dizem que a ética é a filosofia da moral. A ética é o pensar a moral, né? No sentido que nem sempre, quando a ética entra em diálogo com a moral, é uma questão de aceitação. A ética pode contradizer a moral. Ao fazer a reflexão sobre aquela norma que é imposta, nós podemos chegar à conclusão que aquela moral não tem mais razão de ser. Por exemplo, no meu tempo de ensino básico, o uso de boné na sala de aula era proibido. Mas por que era proibido? Ninguém sabia, só sabia que falava que era desrespeito ao professor. Mas em que medida existe um desrespeito ao professor usar boné? Veja, isso é uma reflexão. É a ética contestando a norma. Até que nos tempos de hoje nós vemos, não tem problema nenhum do aluno estar com boné na sala de aula, né? É a reflexão que alterou a norma, né? É a ética alterando a moral. Então a norma a moral é a norma, a regra, a lei, vamos dizer assim, né? A ética é a reflexão, é o pensar o que é o certo e o que é errado. Para a gente compreender um pouquinho isso, eu vou colocar aqui um exemplo, né, fictício, né? Então vamos imaginar, né, um grupo de cientistas coloca 5 macacos em uma gaiola e no meio dessa gaiola tem uma escada com uma banana em cima. Toda vez que um macaco começava a subir a escada, um dispositivo automático fazia jogar a água gelada sobre os demais macacos. Veja bem, o macaco chegava na escada, automaticamente todos os macacos eram molhados com água gelada. Independente desse macaco estar tentando subir a escada ou não, se um fosse tentar buscar a banana através da escada, iria ser molhado com água gelada. Após um tempo, quando o macaco tentava subir a escada, ele apanhava dos demais. Com o passar do tempo, os macacos pararam de tentar subir a escada, apesar da tentação. Então veja, o macaco que tentava subir a escada, ele era impedido pelos demais, ele era agredido pelos outros macacos e com o passar do tempo houve uma convivência pacífica onde nenhum macaco mais, apesar da tentação, tentava subir a escada.
Então os cientistas decidiram substituir um dos macacos por outro. A primeira coisa que o novo macaco tentou fazer foi subir a escada, mas foi imediatamente punido pelos outros. Depois de apanhar várias vezes, o novo membro aprendia que não se deve subir a escada, mesmo sem saber por quê. Veja, tinha 5 macacos iniciais. Um desses 5 foi retirado e foi colocado um macaco novo. Esse macaco novo não conhecia a regra que foi criada, que é proibido subir a escada, porque se quem tentar apanha. Ele foi, aí ele apanhou e com o passar do tempo ele vai se acostumar com essa regra e vai obedecê-la, não vai mais subir a escada com medo da pena que é apanhar. Um segundo macaco foi substituído e o mesmo aconteceu. O primeiro macaco também bateu no segundo, quando este tentou subir a escada. O processo repetiu até o 5º macaco ser substituído. Isso é interessante, veja bem. Então nós tínhamos inicialmente 5 macacos, um foi substituído por um novo. Esse novo tentou subir na escada. Esse novo apanhou desses 4. Aí veio um outro novo, né? E um dos antigos saiu. Esse outro novo que entrou, o que aconteceu? Apanhou dos 4, do que apanhou da outra vez e dos mais 3. E assim foi indo, ó. Um dos antigos era substituído, entrava um novo. Esse novo apanhava dos 4. Aí substitui, entra outro. Esse outro que entrou apanhou de 4. Aí é substituído esse, entra um novo. Então tem 5 macacos novos. Quando esse último novo entrou, ele apanhou desses 4 outros novos que não conhecem o jato de água gelada. Veja só, eles simplesmente obedeciam a regra. Se fosse perguntar para um desses macacos, por que vocês estão me batendo? Imagina esse último macaco chegar, para tudo. Por que vocês estão me batendo? Ele vai falar assim, porque não pode subir a escada para pegar a banana. Aí, mas por que não pode? Eles vão falar assim, ó, aqui sempre foi assim, nunca pôde. Ele não vai dar resposta. Ele vai falar que sempre foi assim e a regra é essa. Ele não vai saber explicar o motivo, porque ele nunca conheceu esse motivo. Então veja, dos 5 macacos primeiros para os 5 últimos macacos, o que nós temos? Os 5 primeiros fizeram uma reflexão do que é melhor para aquela coletividade. Ninguém chega perto da escada porque senão todos são molhados com água gelada. Os 5 últimos, a única coisa que eles fazem é obedecer uma norma. Então podemos falar que os 5 primeiros, por uma reflexão do que é bom para a sociedade, criaram a norma. Então a ética foi essa reflexão que eles fizeram, da ética surgiu a norma. Os que só conhecem a regra não têm ação ética, tem apenas a mera obediência, a mera ação moral e não necessariamente uma ação ética. O que sobrou foi um grupo de 5 macacos que, embora nunca tenham recebido um chuveiro frio, continuavam a espancar todo macaco que tentasse subir a escada. Em relação à moral e à ética, podemos tirar a seguinte lição. Os 5 primeiros macacos que experimentaram a água gelada tiveram uma ação ética, fizeram uma reflexão que se tornou uma norma moral. No entanto, os 5 últimos macacos somente obedeceram uma regra já criada, uma ação de acordo com a moral, mas essa ação não tem nada a ver com a ética, é o que eu expliquei, né? Então, os 5 primeiros macacos têm a reflexão ética que cria uma norma, então existe a ação ética, que é a reflexão, e também a norma, e os 5 últimos macacos têm a mera obediência, então é a mera ação moral, não necessariamente uma ação ética. Então podemos tirar disso daqui que nem toda ação moral ela é ética e a reflexão sobre a norma pode contradizer a moral, transformando essa moral numa outra norma. Quando obedecemos uma norma sem fazer uma reflexão, se essa ação é melhor para todas as pessoas de uma dada sociedade, essa ação é simplesmente moral,
mas não é uma ação ética. Sócrates, o filósofo grego, ele nos ensina, né? Ele afirmava que apenas o ignorante é vicioso ou incapaz de virtude, pois quem sabe o que é o bem não poderá deixar de agir virtuosamente. Somente aquele que sabe o que faz, conhece as coisas e os fins de sua ação, o significado de sua intenção e de suas atitudes e a essência dos valores morais podem agir corretamente. Então veja bem, você tem a norma, isso pensava Sócrates, você tem a norma. A mera obediência não significa que você tem uma ação virtuosa. Ele vai falar assim, somente aquela pessoa que tem o conhecimento conhece a essência da moral. Né? É como se a gente fosse falar que a moral é um fenômeno da essência, que é a ética, a reflexão. Então, somente quem entende o motivo da norma, o motivo da regra, pode ter ações virtuosas. Isso é que pensava Sócrates, filósofo grego do século IV a.C., século IV, século V a.C., ok? Aristóteles também tem um pensamento semelhante. Ele entendia que toda ação humana devia conduzir o homem para ser feliz, e quando ele busca a felicidade, ele busca o agir bem, e o agir bem é essa ação ética. Então, para ser feliz, você precisa agir virtuosamente, né? Olha que interessante. Nós vamos, ao longo da história da humanidade, vai se perceber, a história da filosofia, né, da história da humanidade na filosofia, vai se perceber que até o longo aí, meados da Idade Moderna, a ética e a felicidade, elas vão caminhar juntos, elas vão se separar aí no final da Idade Moderna. Esse pensamento de o agir bem conduz à felicidade. Bom, e aí nós temos, aí você para e pensa assim, é fácil ser ético? Bom, é só fazer o que é bem, é só fazer o correto. Essa é a grande questão. Vamos imaginar então, existe aí a questão do trem, né? Vamos imaginar que você é um maquinista de um trem, você está dirigindo um trem e o trem perde o freio e você está descendo uma ladeira abaixo e você percebe que tem 5 trabalhadores na sua frente. Eles não vão escutar porque está com aquela proteção de ouvido e não vai ter condições. Você vai atropelar fatalmente os 5. No entanto, você percebe que existe um desvio e ao desviar o trem, você vai atropelar apenas uma pessoa. Se nós fôssemos pensar do mal menor, seria aceitável você matar um trabalhador para salvar 5. Veja, é o razoável. Em vez de você matar 5, você mata um, você tem aí a maior felicidade possível, né? Então, nessa situação, você fala, não, isso é razoável, né? Eu desvio o trem para atropelar apenas um e não mais 5. No entanto, a gente pode passar a uma outra reflexão, né? Vamos imaginar que você não é mais um maquinista, você só está dentro do trem e o maquinista sofre um mal súbito e vem a morrer. E o trem está na mesma situação. Você precisa agir agora. Você não era obrigado a fazer o que tem que fazer, porque o trem não está sob sua responsabilidade. Mas ao ver aquela situação, o que você faz? Você desvia o trem? Veja bem, a sua ação agora, você não tem nada a ver com isso, mas a sua ação vai matar uma pessoa no mínimo. Ou você pode não agir, ficar quieto, falar, bom, isso não é comigo, e passar em cima de 5. Então aí começam algumas questões. Uma outra situação interessante, vamos imaginar que você está num bote salva-vida, você e mais 4 pessoas, você percebe que o suprimento e a água não é suficiente para salvar os 5, que se todo mundo ficar vivo, os 5 vão morrer. E aí você olha para o lado e vê um cara que é mais fortão e fala, bom, esse daí eu acho que pode me ajudar. Aí você conversa com ele e fala, olha, a questão é o seguinte, eu fiz as contas aqui, quantidade de água e de comida que a gente tem nesse bote salva-vida,
é o suficiente só para 4. Se o 5 ficar vivo, os outros, nós todos vamos morrer. No entanto, eu calculei aqui, se a gente eliminar um, matar uma pessoa, a gente consegue 4 sobreviver. Veja que aí é uma decisão já um tanto quanto mais complicada do que a mera decisão do maquinista do trem. Porque você vai matar uma pessoa para salvar as outras 4 também. No entanto, existe ali uma questão, quem vai ser esse um que vai morrer, né? Quem que você vai escolher? Você está conspirando ali para que não seja você. Né? Então aí começa, essa relação ética começa a ficar no fio da navalha, vamos pensar assim, né? Na corda bamba. E aí uma outra situação que também você salva 5 e mata um, vamos pensar assim, imagina você é um médico, né? Você tem um prontuário de 5 pacientes extremamente doentes, né? Que cada um precisando de um órgão diferente, né? Então esses pacientes não são saudáveis. E aí você recebe no seu consultório um paciente saudável que teria todos os órgãos que os 5 precisariam. Então o que você faz como médico? Bom, eu tenho que salvar 5, eu vou matar um. Você ceda esse um, faz a cirurgia, arranca os órgãos e salva os 5. Veja, começou a ficar mais complicado. Mesmo que se nós no primeiro exemplo tivesse criado uma regra, toda vez que 5 tiver em perigo, toda vez que uma grande maioria tiver em risco, eu posso sacrificar um. Veja, é impensável você aplicar essa conduta ao médico, como ao maquinista. Então essa relação ética ela é muito complicada, não é simplesmente fazer o correto. Às vezes é difícil fazer essa distinção, por isso que cabe à ética fazer essa reflexão sobre qual ação deve ser praticada ou não. Muito bem, e aí a gente tem 2 correntes basicamente da ética, né? O deontologismo e o utilitarismo. Um representante dos deontologistas é o Kant, né? Immanuel Kant, um alemão, e ele vai dizer a seguinte frase: age apenas segundo uma máxima, tal que possa ao mesmo tempo querer que ela se torne lei universal. O que ele está querendo dizer? O mal nunca deve ser feito, você nunca deve matar ninguém. Você tem que sempre praticar o bem, vamos dizer assim. Naqueles exemplos, você nunca deve matar uma pessoa, é naqueles exemplos, né? A sua ação nunca pode causar morte. Então, no maquinista, ele procuraria não fazer isso. Na questão do bote salva-vida, na questão do médico, ele vai dizer assim, não, o bem sempre tem que ser feito, independente do que vai acontecer. No entanto, nós temos... continuando aqui no deontologismo, né, a ação que deve ser executada ou desprezada depende diferentemente da qualidade intrínseca da ação em si, independente de quaisquer consequências. A argumentação ética apresentada tem certos requisitos morais absolutos. O certo é sempre certo, independente do resultado da ação. Então, não sei se vocês conhecem, tem aquela frase que diz assim: o fim justificam os meios, né? Então, os meios para se atingir o fim se justifica. Você precisa fazer isso para chegar naquele fim. No caso do deontologismo, ele vai falar assim: não, os meios se justificam por si só. Eu não posso praticar algo ruim visando um bem maior. O ruim é sempre ruim, ele se basta a si mesmo, né? Então, no deontologismo, o mal nunca deve ser feito, mesmo que for para um bem muito maior do que seria a prática desse mal. Agora, no utilitarismo, existe a situação diferente. O credo de que aceita a utilidade ou o princípio da maior felicidade como fundamento da moralidade defende que as ações estão certas na medida em que tendem
a promover a felicidade e erradas na medida em que tendem a produzir o reverso da felicidade. Então vamos pensar nessa frase do Stuart Mill. O que ele está querendo dizer aqui? Está falando assim: todas as ações têm que ser baseadas na maior felicidade possível. Então ele está querendo dizer assim: se o mal produzir um bem muito maior, você pode fazer o mal. Ele vai falar que os meios podem sim justificar os fins. Né? Então, uma vez que os fins podem sim justificar os meios. Uma vez que você tem que fazer algo para chegar a uma felicidade muito maior ainda, ele vai falar assim: olha, isso é pequeno perto do bem que vai ser feito. Mesmo que se haja de forma questionável, o bem maior que está sendo alcançado se justifica essa ação em certa medida fora dos padrões morais, né? Muito bem. Então, o utilitarismo ele vai falar justamente nessa questão aí dos fins justificam os meios. E aí tem o Max Weber, um sociólogo, né, que ele vai falar assim, ele vai ser contra o utilitarismo, né? Nenhuma ética do mundo pode fugir ao fato de que, em numerosos casos, a consecução de fins bons está limitada ao fato de que devemos estar disponíveis a pagar o preço de usar meios morais dúbios ou menos perigosos, a enfrentar a possibilidade ou mesmo a probabilidade de ramificações daninhas. Nenhuma ética do mundo nos proporciona uma base para concluir quando e em que proporção a finalidade eticamente boa justifica os meios eticamente perigosos e suas ramificações. O que ele está querendo dizer assim? Que quando você aceita a regra dos fins justificam os meios, qual é a medida? Qual é o limite? Existe uma linha muito fina entre o meio que é justificado pelo fim e a própria imoralidade, né? E o próprio prejuízo, o que é ruim para a sociedade, né? Então, ele vai falar assim, olha, tem que se tratar a situação com muito cuidado, porque existe uma linha muito fina entre a conduta errada e o mal que ela pode causar à sociedade. De repente, se você é adepto ao utilitarismo, por exemplo, acreditando que os fins justificam os meios, você vai fazer algo ruim. E qual é a ramificação desse mal que você está fazendo? Então, em que medida, até que medida esse mal pode ser feito? Então, Max Weber, ele trata isso com muito cuidado, né? Em relação a relação entre ética e liberdade. Isso é interessante. Veja, a moral, você não precisa, como é mera obediência, você não precisa de liberdade. No entanto, a reflexão, a ética, ela precisa da liberdade. Você só pode falar que sua ação ela é ética quando você é livre. Se você não é livre, você não pode ser ético. Olha que interessante. Existe uma relação direta entre a ética e a liberdade, né? Muito bem. E nesse sentido, eu quero deixar aqui uma atividade para vocês, né? A minha pergunta é: existe liberdade? Nós somos livres plenamente? Veja bem, tem coisas que não existe meio. Eu sou meio livre. Não, ou você é livre ou você não é livre. Eu sou meio honesto, eu só sou desonesto em vez em quando. Veja bem, se você trabalhar esse conceito, você está dizendo que você não é livre, você não é honesto, né? Então eu quero que você faça essa reflexão. Você é livre ou não é livre? Aí após isso eu quero que você reflita. Existe destino? Se existe destino, quem escreve o nosso destino? Porque existe um pressuposto, se existe destino, algo superior à humanidade deve escrever esse destino, né? E por fim, se você acredita em Deus, então Deus influencia na sua vida. Se Ele influencia na sua vida, como que fica a sua liberdade quando isso ocorre? Existe liberdade quando Deus influencia na sua vida? Se você acredita em Deus, é lógico, né? Então se você não acredita, você coloca não acredito em Deus.
então Deus não influencia na minha vida. Então eu quero que vocês façam essa reflexão e em aulas futuras nós vamos trabalhar aí esse conceito de liberdade, ok? Então, um abraço, um beijo no coração de vocês e até a próxima.